Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. A gente não briga não, né? Mantenha a hashtag. Atos capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi ele mesmo elevado às alturas. Esses dois versículos continuam aqui ainda no coração, como encargo, e continua sempre me chamando a atenção. Fazer e ensinar, nessa ordem. Em algumas traduções, inclusive na tradução literal, tanto a fazer como a ensinar. Essas duas expressões explicitam duas realidades importantes para a gente. A primeira é a ordem pela qual o Senhor estabelece ensino à igreja. Primeiro ele faz, depois ele discorre sobre o assunto. Ou as duas coisas acontecem simultaneamente. Fazer e ensinar, ou tanto a fazer como a ensinar, nos sugere que as coisas ocorrem simultaneamente. Então, não há como aprender se eu não faço. Essa é uma realidade. Se eu não fizer, eu não aprendo. E eu quero que você entenda isso aqui. E eu estou falando isso aqui mais uma vez, eu sempre chamo atenção para isso, é que eu tenho completa liberdade para falar sobre essas questões. Principalmente porque eu conheço os irmãos, conheço os amados há muito tempo. Alguém pode dizer assim, Léo, vocês estão trazendo alguma palavra, está dando alguma indireta? Não, nenhuma indireta, irmãos. Tudo que você perceber para você foi direto para você. Não foi nada indireto, foi em cima assim mesmo, na lata. É importante isso porque nós nos conhecemos. E nós nos conhecemos na nossa caminhada sabendo, por exemplo, as nossas falhas, onde é que a gente arruma uma justificativa e todo mundo sabe que deu desculpa. A gente sabe onde a gente acha que é aquilo, mas a gente, no fundo, sabe que não era aquilo no final das contas. A gente se conhece bem. Então, eu quero começar do final chamando a seguinte atenção, dando continuidade ao que eu falei domingo passado. Quando eu ouço a seguinte frase, mas eu não sei fazer isso. Seja bem-vindo. Você é um ser humano normal, primeira coisa. Um crente como qualquer outro crente, primeira coisa. Você não sabe fazer. Ok. E o próximo passo? É fazer. Essa é a lógica de Deus. Por quê? Porque no mundo espiritual, diferente do que a gente vive em termos humanos, dentro de uma sala de aula, ou em qualquer outro lugar, ou num curso, num treinamento, na vida cristã, a gente tem um dispositivo, se é que eu posso usar essa palavra, que ele é diferente de todas as outras realidades da nossa experiência humana, que é a pessoa do Espírito Santo em nós, que na medida em que fazemos sem saber fazer, ele nos instrui. Desde quando o seu coração, sabendo quem você é, conhecendo o seu perfil diante do espelho, que não é bonito, que não é capaz, que não é hábil, que não tem condições, diante dessa realidade, você então se lança ao Senhor para fazer. Essa é a lógica bíblica. Você se lança ao Senhor para fazer. E todo mundo que eu conheço, apesar de em algum momento já ter sofrido determinadas situações em que foi impedido de servir, porque um ou outro disse que não era para fazer, porque não tem condição, porque... Ainda assim, você muitas vezes vai replicar esse mesmo comportamento, que não é bíblico, que não é do Senhor, com outros mais à frente.
E sabe o que é que acontece? A igreja anda com a corda amarrada na canela e a locomotiva andando a 5 por hora. O nome disso é peso. Peso que nós colocamos sobre os outros. A mesma lógica que o Senhor quer aplicar nas Escrituras. Cuidado para você não lançar sobre os outros o peso que você não aguenta carregar. Nesse sentido, repetimos o que os fariseus faziam. Colocávamos sobre os outros, eles colocavam sobre os outros uma carga que eles não tinham condição de fazer, de carregar, de puxar. Eu confesso, irmãos, não poucas vezes, e aí eu falo por ser um pouquinho mais velho do que a maioria aqui, na caminhada com o Senhor, e eu falo porque às vezes eu escuto muito disso, Léo, porque você já fez isso, é porque você sabe fazer aquilo. Não e não. Porque o meu raio-x diante do espelho é horrível. E boa parte das inseguranças que se manifestam no coração, elas não são transmitidas nem verbalizadas. Porque se fosse verbalizar toda insegurança e medo do coração, a vida seria só isso de verbalização. De temores, de medos, de insegurança, de um raio-x. Um diagnóstico não é mentiroso, esse diagnóstico não. É o diagnóstico verdadeiro. Qual é a habilidade e capacidade que existe para fazer qualquer coisa? Nenhuma. E não é simplesmente você tomar para si uma linguagem demoníaca, satânica, infernal, de coach gospel, que diz que você é capaz. Não! Você não é capaz. E se algum trabalho você fizer, você fará completamente alicerçada na graça que nos capacita em Cristo a realizar qualquer trabalho. Não, você é capaz. Não é. É por causa de palavras como essas que existem comparações entre crentes e crentes. Ó, fulano, você já viu como é que fulano é servindo? Poxa, eu queria ser fulano. Aí está fulano lá com o coração correto, olhando para si mesmo, falando, tem certeza, Deus, é isso mesmo que você quer? É mesmo para eu ir? Você tem certeza? Aí fulano está lá, só que ele está diante de irmãos. Está diante de irmãs. Então ele tem que respirar fundo e seguir. Dentro de si, só questionamentos. E aí o povo olha para o cara e fala assim, ou para aquela irmã e fala assim, rapaz, ali, ó, penso, é um muro de papelão, de isopor, mais leve ainda. Eu chamo a atenção disso, irmãos, porque a lógica cristã, bíblica, é sempre do zero, é sempre do reconhecimento do que nós somos. Mas não para permanecer ali, mas para confiar na graça. Quero lembrar um texto que José lembrou, acho que foi ontem, na comunhão. O texto que Paulo diz a Timóteo, irmãos. De que modo o Timóteo é exortado por Paulo? Fortifica-te na graça, que há onde? Em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que há onde? Aonde é que a gente encontra a fortaleza do Senhor? Na graça dele, em Cristo. Não é em ficar exercendo ou exercitando na frente do espelho, você é o cara, você consegue. Yes, I can. Coisa de americano. Vai lá. Você pode. Pois é, just do it, né? Não vai, irmãos, não vai, não tem que conseguir. Não vai. Isso não funciona, não dá certo. O que você vai conseguir, isso com absoluta certeza, é talvez iniciar bonitinho, mas o resultado lá na frente vai ser catastrófico. Nós precisamos ter plena consciência do que nós somos. E em contrapartida, ter plena consciência de quem é o Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor é aquele que a gente todo domingo lembra pela manhã antes do partir do pão. Todo domingo. Quem é? Aliás, o salmista Davi já falava sobre isso. Quem é o homem, Senhor, para que dele te lembres? O questionamento do salmista é muito simples, irmãos, mas é muito profundo e muito complexo.
questionamento do salmista é muito simples, mas é muito profundo. Não se esqueçam disso. A pergunta de Davi é muito simples. Senhor, me responda, por favor. O que é mesmo que é que nós somos? Que fez o Senhor, sendo o Senhor, se lembrar de nós e vir até nós. Então, todo serviço diante do Senhor se dá dessa maneira. Todo serviço do Senhor se dá com esse ponto de partida. E qual é o ponto de partida? De que em Adão somos achados mortos, falidos, frustrados, perdidos. Mas que Deus, vendo Adão, lançou sobre ele a vida e ele foi ressuscitado. Esse é o princípio norteador da vida cristã, irmãos. Prestem muita atenção nisso aqui, deixa Dandan lá. Esse é o princípio norteador para todo o trabalho na vida cristã. Nós somos achados em completa frustração e erros, sempre. Mas Deus, por graça, pode fazer vida sobre a morte. Por que é importante a gente saber disso? Porque qualquer justificativa que você der a qualquer um irmão e a Deus de que você não sabe fazer, ela já é em si uma grande mentira e meninice da minha e da sua parte. Senhor, eu não sei fazer. É como se Deus virasse para Deus, não faz isso, né? Sou eu que estou dizendo. Mas é como se Deus virasse para a gente e falasse: sério? Eu não sabia, eu pensei que você sabia. Novidade. Você não sabe? A gente se espelha, irmãos, na tão bela e maravilhosa igreja primitiva. Que coisa linda. Aquela igreja ali, irmãos. Poxa, honestamente. Pense na igreja exemplar, igreja primitiva. Tudo pra gente, tudo nela é referência. É bom, é lindo e maravilhoso, né? Imagina que domingo que vem, a gente anuncia aos irmãos que é importante que todos os irmãos venham para a reunião, que a gente vai dar um anúncio. E aí, de repente, domingo estamos aqui, levanta eu e Beto, atuais presbíteros. E aí irmãos, nós entendemos que precisamos de mais presbíteros no nosso meio, e nesse momento nós vamos escolher os presbíteros. José, traz ali, por favor, um vaso. José traz um vaso. Dan, pega ali, por favor, papel e caneta. Dan, tá papel e caneta. Manuel, escreve aqui o nome dos varões. Vamos jogar dentro do vaso. Joga para cima, o que cair dentro do vaso são os novos presbíteros do nosso meio. Amém? E a igreja vai dizer o quê? Amém. Eu duvido que a igreja diga amém. Duvido, mas eu dou a minha cara a tapa. A igreja não vai dar amém. Mas, irmãos, qual é o problema, biblicamente, de lançar sortes sobre esses assuntos? É pecado? Não seja precipitado em responder sim ou não. Pense direito. Tem algum problema lançar sortes para escolher, por exemplo, presbíteros? Diáconos? Vamos fazer melhor. Vamos escolher apóstolos no nosso meio. Vamos lançar sortes? Nosso ponto de referência qual é? A igreja bíblica neotestamentária. A igreja primitiva. Que coisa rica, meu Deus do céu. Como eu queria ter feito parte daquela rica igreja em Jerusalém. Maravilhosa. Não, irmãos. Ela é maravilhosa. Ela é uma referência em muitos aspectos, inclusive nas práticas, não estou falando pecaminosas, mas em algumas ações erradas cometidas pela igreja, mas que fazia parte do processo de aprendizado. E aí, eu e você, por causa de soberba velada, não queremos nos dar ao erro. Eu não estou falando de pecado. Pelo amor de Deus. Erro e pecado aqui são duas coisas completamente diferentes. Eu estou falando daquilo que é expressado numa criança aprendendo a andar, em que ela se levantou, andou, deu 2 passos e caiu no chão. Isso não é pecado, isso é erro. Então ela faz o quê? Levanta, dá mais 2 passos e cai de novo. Isso é erro. E isso é condenável diante de Deus, irmãos? Ações erradas nessa natureza, elas são condenáveis diante de Deus? Não! Pelo contrário, vou usar a expressão do irmão Delcio Meirelles. O senhor está de lá falando assim, vai dar mais um passo, mais um passo. Ah, caiu, você viu, coisa linda.
tentando. Deus está lá, alegre, está vendo a igreja tentando engatear, os filhos tentando caminhar, não em ações pecaminosas, mas está vendo um pai chamando, venha para aqui, venha. Aí ele se afasta, dá mais um passo para trás. Venha. Aí você estica o bracinho na frente e vai andando, aí caiu. Aí você vai, levanta de novo, porque o cair é do homem. Aí o levantar é do Senhor, Ele te levanta de novo e você dá mais 2 passos. Você imaginou quanto tempo você levaria para aprender a andar se você olhasse para sua mãe e seu pai e dissesse assim, não, mas eu não sei andar, por isso que eu não vou andar. Meu Deus, como isso é irracional, e a gente vive amparando a nossa vida na irracionalidade de dizer, eu não sei fazer. E nunca mete as caras, como diz no popular, para fazê-lo. Nunca. Quando que a gente vai sair do zero para engatar a primeira? Porque essa igreja primitiva, eu gosto do versículo 2 de Atos capítulo 1, porque ele é desesperador. Ele é desesperador demais. Olha o que tem no final do versículo 2. Depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, permaneceu com os discípulos ali em Jerusalém por mais 10 anos. Foi embora. Depois de ressuscitar, agora que o negócio vai ficar quente. Eu caminhei 3 anos com Jesus, vi ele morrendo, ressuscitado na minha frente. Meu irmão, o primeiro dia que eu vi Jesus ressuscitado, eu estava ali soltando adrenalina, como diz Danilo. Eu estava ali pulando, feliz da vida, agora vai ser. Se antes de acontecer, eu já pensava dele que eu pensava, agora é que o negócio vai ficar bom demais. A vida é outra. 40 dias, tchau. Peraí, Senhor, 40 dias. 3 anos com vocês, na prática. Não levou para a sala de aula, não levou para curso, não levou para nada. Levou para a experiência prática de tribulação, sofrimento, perdas, oração, jejum, busca. Agora, 40 dias depois de ressuscitado, deixou instruções, explicou o Antigo Testamento depois de 3 anos de ensino prático. Agora é com vocês. Beijo. Não sem antes deixar o Espírito Santo. Como é isso? Estava tudo já programado. Léo, mas também deixou o Espírito Santo. Se você disser que não tem o Espírito Santo, me perdoe. Eu vi você partindo pão. Tem alguma coisa estranha. Se você não tem o Espírito Santo, você não é nem meu irmão em Cristo. Nem salvo você foi. Porque você é a habitação de Deus aonde? No seu Espírito. O Espírito de Deus habita em você, no seu Espírito, e agora vocês dois são um só. Então, se eles tinham o Espírito Santo e nós temos o Espírito Santo, o que falta? Muito cuidado, porque para desconstruir, irmãos, dá muito mais trabalho do que reconstruir do zero, do que construir do zero. Cuidado com as crenças que eu e você temos para servir ao Senhor. Cuidado com os empecilhos que nós colocamos para servir ao Senhor. Deus te chamou para um serviço. Qual é o serviço? Até quando eu vou me limitar dizendo eu não sei, eu não faço, eu não consigo? Eu sei que você não sabe, que você não faz e que você não consegue. Seja bem-vindo à vida real. Eu não conheço ninguém na história da igreja, nenhuma biografia. Toda quarta-feira é um discipulado, a gente relembra isso. Em algumas quartas-feiras, os integrantes do discipulado estão, de quando em quando, estão fazendo ali uma apresentação sobre biografias. Eu ainda não vi. Peu já apresentou, Deco já apresentou, Isaac já apresentou, Simone já apresentou. Não vi nenhuma dessas biografias, nenhuma delas. Alguma biografia que eu terminasse de ouvir e falasse assim, poxa, esse cara aí, aquela irmã ali, é top. Quarta-feira, Simone apresentou a biografia de John Bunyan. Meu Deus, que biografiazinha, meu pai do céu. Nada gatinha não, velho. Mas deixou um livro que é considerado, depois da Bíblia, o livro mais lido da história. O Peregrino. E que tem abençoado vidas. Um livro escrito em linguagem velha, antiga, arcaica, que não deveria corresponder à nossa realidade no século XXI. Você lê, parece que ele está lhe dando um mapa do que é a vida humana hoje. Mas a vida, a biografia, não é bonita, irmãos.
Nenhuma é. Toda a história da igreja é feita por gente inútil. Toda a história da igreja é feita por gente incompetente. Agora eu quero que vocês voltem aqui para o texto de Atos e pensem. Irmãos e irmãs que conviveram com Jesus 3 anos e meio, viram Jesus morrer e viram Jesus ressuscitar. Receberam, como nós lemos algumas reuniões atrás, aquela série de textos que vem dos evangelhos até chegar em Atos. E nós vimos o que é que aconteceu logo depois da ressurreição. Lucas descreve que Jesus sentou com os discípulos e discorria tudo o que estava escrito e falava a respeito dele. Então, depois de 3 anos e meio, morreu, ressuscitou, agora chamou os discípulos. Está vendo aqui, está escrito em Gênesis? Falava de mim. Está vendo aqui em Êxodo? Falava de mim. Está vendo aqui em Levítico? Falava de mim. Está vendo aqui? Tudo era eu. Está claro? Aí eu fico imaginando os discípulos. Está ótimo, pronto. Agora está explicadinho? Estou indo. Agora é com vocês. Última instrução: permanece em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ser-me-eis mártires. Não é testemunhas. Risque a palavra testemunha da sua Bíblia. Ela não estaria errada. Ela não estaria errada se as palavras, com o passar do tempo, não perdessem o seu significado. Mas se você, por exemplo, é chamado para ser testemunha de um assassinato, você vai? Por que será que existe um programa de apoio e segurança a testemunhas? Porque quando você se coloca como testemunha, o que é que acontece? Você coloca um alvo nas suas costas. Por isso a tradução testemunhas não está ruim. Mas quando a gente ouve a palavra testemunhas, a gente não consegue associar testemunha a risco de vida, infelizmente. Então a melhor palavra para você, risca testemunha e coloca aí mártires. Porque a palavra que está no grego é martos. Ser-me-eis os meus mártires. Quando fores revestidos com poder. Agora está todo mundo equipado. Desceu o Espírito Santo, Pentecostes, revestimento de poder, maravilha. Mas olha o que acontece aqui ainda no capítulo 1. Versículo 25, aliás, versículo 24 do capítulo 1. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Qual é a ocasião aqui, irmãos? Judas morreu, suicidou, e agora dos 12, tinham 11. Mas Jesus o tempo todo reiterou e afirmou que eram 12, mas Judas morreu. Então o que é que eles entenderam aqui? Alguém tem que tomar o lugar de Judas. Alguns teólogos têm dito de maneira errada que aqui há uma ação precipitada dos apóstolos em escolher Matias, que seria o versículo seguinte, porque o Espírito Santo já estava com planos de inserir Paulo. Erro de quem pensa assim. Não tenho dúvida nenhuma disso. Porque Paulo só vai se converter praticamente 9 anos depois disso aqui. Então o Espírito Santo está esperando 9 anos para chegar a Paulo e dizer que ele era o 12º apóstolo. Negativo. Negativo. E o que é que eles fazem para escolher aquele que substituiria Judas? Versículo 26. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então voltado no lugar com os 11 apóstolos. Lançaram sorte. Então, domingo a gente vai escolher novos presbíteros aqui, lançando a sacolinha. Passa a sacolinha com um papelzinho dentro. Os irmãos na Colômbia faziam assim. Ainda fazem. Ainda fazem. Todo ano, toda metade de ano que tem conferência na Colômbia, os irmãos fazem isso. Reúne os irmãos, os varões, bota o nome de todo mundo dele. Jorginho que o diga. Jorginho tivesse aqui, ele ia dizer que o frio na barriga voltou. Ele disse que quando foi chamado para essa reunião, que ele viu passando na sacolinha, que ele viu o nome dele caindo ali dentro, meu Deus do céu. Quem é que vai compartilhar a palavra? A gente está acostumado aqui, né? Vai compartilhar a palavra ano que vem na conferência de Salvador, irmão Mac.
Antes, né? A gente já sabe quem vai. Os irmãos na Colômbia não sabem quem vai compartilhar, não. Sabe que tem conferência. Aí o povo vai. Nos dias imediatos que antecedem a conferência, os varões que estão ali se reúnem em jejum e oração, põem o nome na sacolinha. Jorginho disse que quando viu o nome, irmão Jorginho, ali ele fez: Senhor, por que eu vim para a Colômbia? O que estava eu fazendo aqui? Ele não pensou isso, não, sou eu que estou dizendo. Jorginho foi intrépido. Se ele tivesse aqui, ele ia rir. Não, irmãos, lançam sortes lá, o negócio é estranho, né? Puxa. O que eu estou dizendo é o seguinte, irmãos, honestamente, não me parece ser a prática mais óbvia para a igreja. Mas os discípulos fizeram isso. E o que é que eu estou querendo chamar a atenção? É que muitos teólogos, você pode pegar vários comentaristas do livro de Atos, eles vão dizer que essa ação ela é inadequada, ela é precipitada. Ela é precipitada porque o Senhor enviaria Paulo no lugar de Judas. E ela é inadequada porque a igreja, não compete à igreja lançar sortes. Mas aí a gente segue um princípio muito simples, que é um princípio de interpretação bíblica, hermenêutica bíblica. Qual é o princípio? O princípio é que a Bíblia é a palavra de Deus. E que o Espírito Santo inspirou os autores bíblicos. Mas aprove o Espírito Santo deixar muito claro que a escolha de Matias no lugar de Judas estava sob sua aprovação. Aonde? Capítulo 2, versículo 14. Leia comigo. Então, se levantou Pedro com os... Quantos? Quem inspirou o texto? Então o Espírito disse que Pedro com os 11 inclui quem? Matias, que foi escolhido com o lançamento de sortes. Prática estritamente judaica. Não é da igreja. Até hoje os judeus lançam sortes, mas a igreja não é comum a gente ver isso acontecendo. Nem na católica, nem em qualquer vertente protestante, não é comum da igreja lançar sortes. Aliás, é até estranho, a gente até vê com maus olhos. Mas acontece o seguinte, irmãos, que aqui, nessa tentativa de dar os passos, os irmãos estavam tentando andar. E o que eles viram como alternativa era lançar sortes. Senhor, abençoa essa ação. E eles lançaram sortes. E Matias foi escolhido debaixo da aprovação de Deus. Simples assim. Não parece ser o mais adequado, mas o Senhor aprovou essa ação. Por que eu estou chamando a atenção disso, irmãos? Porque muitas de nossas ações, quando eu olho para a minha história, quando eu olho para a nossa história aqui em Valença, a gente olha para trás assim, aquela ação não foi nem de longe a mais adequada. Mas ela não é pecaminosa. E qual foi o nosso comportamento diante do Senhor? Qual foi o nosso coração diante do Senhor a fazer determinadas ações, a pensar de determinada maneira, a interpretar e julgar de tal modo? Será que de fato o Senhor impôs juízo sobre aqueles que agiram assim, ou o Senhor abençoou e aprovou aquela ação, ainda que não fosse a mais adequada? Porque estávamos engatinhando. Bem verdade que durou ali 2 passos, a perna não se firmou, caímos, mas não em pecado. A vida da igreja, ela é uma caminhada orgânica. Entenda isso. Ontem, o mais rápido possível. A vida da igreja, ela é uma vida real. O Senhor não usa paralelos aleatoriamente. O Senhor não diz que um crente novo na fé é uma criança em Cristo aleatoriamente. A Bíblia não chama uma igreja jovem e usa a palavra jovem aleatoriamente. É porque é isso que é. A gente precisa aprender a andar sozinho com o Senhor, mas a gente também precisa aprender a andar coletivamente com o Senhor. E aí, irmãos, é um desafio constante, cotidiano. Temos que permanecer, nos manter
firmes, conscientes, preste atenção aqui, conscientes da nossa fraqueza, da nossa inabilidade, da nossa incapacidade, mas plenamente confiantes de que o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos nos ressuscitará em nosso trabalho. E o nosso trabalho será cheio de vida e não de morte. Se Deus não é capaz, irmãos, se você não entende que Deus é capaz de ressuscitar aquilo que você não consegue fazer, porque se você fizesse ia gerar morte, a sua vida cristã tem sido realmente muito sem graça. Muito sem graça. Certa vez eu vi um irmão falando algo maravilhoso. Qual é a religião do mundo? Qual é a cultura do mundo? Qual que é a teologia de qualquer religião no mundo que deixe tão escancarado as falhas e frustrações de seus representantes históricos, se não a Bíblia? Não tem, amigo. Não tem como a gente olhar para a Bíblia e falar assim: ei, Moisés. Não tem como fazer Moisés de ídolo, porque não dá. Né? Venhamos e convenhamos, não dá. Não, vamos fazer Elias. Nem dá. Você olha para a vida de Elias, não dá. E quando você lê Tiago falando de Elias, homem dado as mesmas paixões, né? Não dá, irmão. Só tem um, que é Cristo, e só. E mais ninguém. Vamos não, Salomão. Davi, nossa. Abraão, vixe. Jacó. Está no top 10. Só tem frustração. Nós somos herdeiros diretos do trabalho de homens e mulheres completamente inábeis, mas que nos deixou um legado do Senhor, que até hoje perdura com absoluta solidez. Por quê? Segundo o autor de Hebreus, todos esses tinham em vista o que estava diante deles e andaram pela fé. Fé. Você crê que o Senhor pode colocar a mão naquilo que Ele te colocou para fazer? Você crê que naqueles dias, naqueles momentos que você vai ficar doido, Senhor, desisto. Aqui é que eu comecei isso, Senhor. Onde foi que eu achei que podia dar certo? Oh, irmãos, eu estou usando expressões muito particulares, tá? Muito pessoais. Muito utilizadas por mim em muitas orações. Para que cargas d'água? Onde é que eu estava com a cabeça, Senhor? Que loucura foi essa? Aí bate o desespero, a angústia vem, o suor escorre pela testa, a camisa gruda nas costas. Você está desesperado, irmãos. Mas aí você já não tem como voltar atrás. Se você olha para trás, bem lembrando aí a quarta-feira do discipulado, você olha para trás, o que vem atrás é o exército de Faraó. Não tem como voltar. Para o lado é montanha, para o outro montanha, para frente, água. Vamos nadar. Irmãos, aí o Senhor abre o mar. Irmãos, nós precisamos confiar no Senhor, sabendo que as nossas ações, elas serão sim repletas de falhas. Mas até ali, o Senhor abençoará. A igreja caminha com muitas falhas, irmãos. Mas ainda assim o Senhor abençoa. São diversas falhas. Eu olho aqui os primeiros capítulos de Atos, eu fico, Senhor, é sério que essa igreja aqui é a igreja que eu digo que é a minha referência? Eu acho estranho. Eu acho muito estranho. Mas eu quero ler mais alguns textos com os irmãos. Versículo 12 do capítulo 1. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Oliveira, ou Olival, que dista daquela cidade como uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo. Vocês sabem onde é que fica o cenáculo? No templo. O Senhor queria que a igreja primitiva estivesse reunindo no templo? Que cargas d'água foram para lá? Você vê Jesus se reunindo no templo com os discípulos 3 anos e meio? Você vê Jesus indo no templo e uma daquelas foi bem significativa. Pegou um azorrague e desceu o madeiro para destruir, foi
patifaria toda que estava lá do lado do templo, mercadejando a fé. Ainda disse o seguinte, para finalizar, né? Fez o bolo e botou a cereja em cima. Em 3 dias, vou derrubar em 3 dias, eu vou reconstruir. Aí o Senhor sobe, para onde é que eles vão? Para o templo. Que maravilha. Entenderam? Foi nada. Nada. Entenderam? Eu que abro minha boca para afirmar um negócio desse, Deus me livre. Não, irmãos. O Senhor entende. Quer fazer e ensinar. O Senhor falou isso para eles. O Senhor falou muitas coisas para nós. Você sabe qual é o momento histórico na igreja primitiva que aqueles nossos irmãos que eram judeus de coração e alma e no DNA, você sabe quando é o momento histórico que eles começam a se desvencilhar do templo? Sabe quando? Quando Pedro e João sobem para o templo. Alguns anos depois da ascensão de Cristo, descida do Espírito Santo. E aí eles estão ali pregando o Evangelho. O que é que vai acontecer com João e Pedro? Vão ser presos e depois vão ser espancados. Aí o que é que eles fazem? Isso aqui não é lugar para a gente. Por que a gente... A impressão que eu tenho é que eles... Não é aqui. Daí em diante, em Atos, você começa a perceber que os relatos ao redor do templo diminuem drasticamente. O Senhor está ensinando. Não é assim que o Senhor faz conosco? Mas eles não ficaram em dúvida, olha, é melhor não ir no templo, é melhor ficar na nossa casa, é melhor ficar na casa do irmão. Irmão, onde é que tem? No templo? Vamos para o templo. E o Senhor fez muita coisa ali ao redor do templo. Até que de repente, não faz sentido mais isso aqui. Por quê? Porque se a gente for vir aqui todo dia, toda semana, não vai sobrar um para reunir. A gente vai dar trabalho ainda, vão cobrar mais imposto, porque vai ser tanta gente presa que só Jesus para ter misericórdia. Irmãos, a caminhada é assim mesmo. A gente vai vir com práticas que não eram as mais adequadas. Repito, não estou falando de práticas pecaminosas. Práticas pecaminosas, irmãos, elas devem ser extirpadas, erradicadas, eliminadas por completo. Na hora, com um facão bem grande e amolado, corta. Agora, as outras coisas faz parte da experiência da caminhada cristã. Erraremos, falharemos, mas não podemos parar. A coisa mais estranha para a experiência da igreja, irmãos, não é errar, é parar. Porque os discípulos eram chamados aqueles que estavam... Quem são esses aí? São os do caminho. Eu lembro do irmão Stephen falando sobre isso. Eu ouvi essa compartilhada do irmão Stephen há muitos anos atrás, quando eu estive em Curitiba com os irmãos. Aí eu ouvi o irmão Stephen falando, olha o primeiro nome que foi dado à igreja. O primeiro apelido que é dado à igreja. Os do caminho. É difícil até você situar e citar isso como sendo um nome ou um apelido, mas são os do caminho. Até colocar numa frase é complicado. Mas isso só me lembra uma coisa, que a igreja foi vista como algo que se movimenta, que é dinâmico, que não para, que não está parada, não está ali, em plena ação. Caminho. Não sem falhas. Não sem erros. Então a gente tem o povo se reunindo no templo e tem mais templos, e tem mais textos. Capítulo 2, versículo 46. Texto que ninguém conhece. Eu sei que ninguém nunca leu esse texto aqui, vou ler pela primeira vez para você. Se prepare, porque não é todo domingo, não é todo dia de compartilhar da palavra que você descobre um texto bíblico tão novo. Me permitam, né? Ninguém me toma essa minha glória, por favor. Versículo 46. Leia aí bem alto, Dri. 2,46. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria
Aonde? Antes, no início do texto, no templo. 3 anos e meio Jesus não estava no templo. Aí Jesus vai embora, para onde eles vão? O templo. Diga aí. Perseveravam. No templo. Vamos estabelecer no nosso meio, a partir de hoje, nem comentei com os irmãos, né, uma decisão autocrática, monocrática, certo? Não esperemos democracia dessas circunstâncias, que a partir de então, hoje, nós estabeleceremos uma prática comum no nosso meio. Durante 2 períodos do dia, a igreja agora, porque a Bíblia manda, nós estaremos fazendo o que estivermos fazendo, vamos parar para orar. Na hora 9 da manhã e na hora 9 da tarde. Versículo 1 do capítulo 3. Olha o que é que os irmãos faziam na igreja primitiva. O que é que tem aí? Pedro e João. Não foi fulano e Beltrano desconhecidos, não. Estou falando de Pedro. Pedro e João subiam ao templo na hora? da oração na noite. Ó. E aconteceu que o homem... Se Pedro fez, meu irmão, Deus me livre de não fazer. Estou colado, amigo. Estou colado. A partir de hoje, todo mundo da hora 9 estiver fazendo o que você estiver fazendo. De preferência, se volte para Jerusalém. E vai orar. 9 horas da manhã e 3 horas da tarde. Todos os dias. Cara, isso que os discípulos faziam na igreja primitiva. Por que é que a gente não faz? Por que eu estou chamando a atenção para esses detalhes e muitos outros que ainda virão? Porque mesmo depois de terem caminhado com Jesus 3 anos e meio, viram com seus próprios olhos o Senhor da glória morrer diante deles. Deus, na pessoa de Jesus, está ali, morto na cruz. 3 dias depois, o mesmo morto está ressuscitado conversando com eles. 40 dias ouvindo Deus na pessoa de Jesus, ressuscitado, glorificado diante deles, agora ensinando o que a Bíblia falava a seu respeito. Irmãos, a experiência é demais, irmão, pelo amor de Deus. Eu sei que o dia da minha conversão foi inesquecível, mas também aquela ali é covardia, irmãos. São experiências espirituais que eu anelava ter e anelo ter. Mas quem teve foi eles. Aí Jesus ascende aos céus. Pedro, João. 3 horas, João. Sobe Pedro e João. Porque no final das contas, Pedro e João eram o quê? Judeus. Mas Deus chamou Pedro e João para serem judeus, enquanto realidade espiritual, irmãos. Irmãos, vão ser necessários talvez aí 15 anos de muitos problemas cotidianos, para que esse assunto seja discutido pela igreja e começar a ser combatido e arrancado. Mas durante 15 anos, a classe cristã dos judeus era a única possível para os irmãos. Gentios não dá. A segunda classe eram judeus helenizados, criados no mundo helênico, grego, gentílico, mas judeus. Era a segunda classe. Mas a primeira classe eram judeus e judeus de Jerusalém. Aí também pegaram pesado, né, pô? O cara é tropa de elite do mundo espiritual. Não é qualquer soldadinho raso, não. É como se o gentio convertido fosse um guarda municipal. Que ele tira a onda de policial, mas não é policial. No final das contas, ele não é autoridade de nada, não manda em nada, não faz nada, mas se posta como? Essa é a realidade dos gentios ali. Eu não tenho ideia do que devia ser gentio aqui. Aí, irmãos, me permitam, aqui a gente está falando de uma experiência cristã, que é nosso ponto de referência, mas se eu e você estivéssemos ali nos convertidos na pregação de Pedro, como a Bíblia disse que um monte de gentios se converteu, partos, medos, elamitas, gente de toda parte do Império Romano estava lá em Jerusalém e se converteram. Se um gentio daquele entrasse numa reunião da igreja onde
Os primeiros estavam, aqueles primeiros 120. Bom. Aí entra José, judeu, pai José, tudo bom? Aí entra Tiago, oi. É crente? É salvo? Quem? Pode partir o pão? Parte? Como é que faz? Leva para casa? Pode reunir com a gente? Porque o texto que Dri leu, eles se reuniam diariamente no templo e de casa em casa. Ah, é porque eles não tinham a realidade de casa em casa. Tinham sim, porque eles faziam as duas coisas. O que eles não tiveram com Jesus foi a realidade do templo, mas eles inseriram a realidade do templo. Mas eu não vejo aqui o Senhor colocando uma faca no pescoço da igreja de Pimbi, dizendo, vocês pecaram. Como vocês puderam fazer isso? Não. O Senhor continua abençoando, porque eles vão pregando e o povo vai multiplicando. O que é referência para a gente, cometeram erros grandes, falhas grandes, mas permaneceram na caminhada. Tem muito de soberba velada na minha e na sua vida. Sabe onde é que ela se aplica? Quando você não quer dar a sua carinha a tapa para errar. Porque se errar, vai ficar feia. É por isso que na reunião da igreja, muitas vezes a gente encontra reuniões pobres. Como é gostoso chegar numa reunião e você tem um ministério de louvor bombado. Que aí você não tem esforço. Mas a Bíblia diz que cada um tem. Então traga você da vida e do vigor do Espírito da sua vida cotidiana para a reunião da igreja. E queime os irmãos. Bom demais quando alguém está preparadinho para fazer isso e você chega e recebe. Volta para casa. Que bom. Não. Venha queimando você como tocha acesa, viva. Aqui, ó, incendiando, queimando. Venha. Você, na sua vida cristã, deixe o Senhor incendiar você e vem incendiar a reunião da igreja. Não espere que Tiago faça isso, que Diana faça isso, que Irmã Edna faça isso, não. Venha você e faça. Porque é isso que a Bíblia diz. Ah, não, são os ministros de música. Isso não tem na Bíblia, irmãos. Ainda que alguns fazendo, Deus abençoa e dá a bênção ali, né? E aprova ali naquele momento. Mas não é o coração de Deus, é isso aqui que a gente está vendo. Mas é muito bom botar a responsabilidade no outro. Oh, coisa fofa. Pensa num negócio gostoso. Né? Não estava muito bom. Você viu a reunião? Vixe. Amém, né? Mas eu fico pensando, o fulano não fez nada na reunião. Não abriu a boca nem para dar uma oração inicial. E está dizendo que a oração estava morta. É claro, você era o primeiro defunto. O cheiro que subiu, irmão, foi de carne podre mesmo, não tem por onde correr. E você era um deles. Seja bem-vindo. A responsabilidade é nossa. Não é de terceiro, é sua e minha. Você sabe por que você tem que entender isso? Porque a sua vida cotidiana, desde a hora que você acorda, ao horário que você dorme, é sua responsabilidade estar diante de Deus. E isso se refletirá no seu trabalho, na reunião da igreja, no seu casamento, com seus filhos, em todo canto. Porque não existe dissociação entre a sua vida cristã e sua vida secular. Você só tem uma vida. Espere por terceiros. E você vai ver que a igreja sempre vai caminhar morta. Mas o texto de 1 Coríntios diz: e quando vocês estiverem reunidos, um tem cântico, um tem salmo, outro tem oração, outro tem profecia, outro tem língua, o outro interpretação. Ah, é um sonho, eu não gosto nem de ler. Me dá uma tribulação, uma angústia. Porque eu estou useiro e viseiro chegar na reunião sem ter. E a gente não tem motivo para dizer que não tem. Naquele dia, o Senhor até pediu, o Senhor não me deu. Quando é que a gente vai pedir e o Senhor não vai dar? Me diga. Nunca, irmãos. As reuniões são reflexos da sua vida. Não é da vida de ser irmão, não. É da sua vida. Elas são reflexos de você. Então, se ela não está boa, irmãos, seja bem-vindo. Você é um dos motivos. Porque eu conheço irmãos, eu sei, porque eu já cheguei em várias reuniões sem nada. Saí da reunião frustrado porque nada tive.
E aí, ó, de repente, eu passo o olho assim, uma reunião morta, aparentemente aos meus olhos, uma reunião horrível. Deus tem misericórdia da nossa carne. Porque no final das contas, o Senhor sempre se faz presente. Se eu percebo ou não, é outra história. Aí, de repente, eu me bato com um determinado irmão ou irmã. Rapaz, que reunião. Eu falei, de onde foi que esse rapaz viu essa reunião? Rapaz? Ele estava aqui, eu vi. Ele participou do início ao fim da reunião. Foi que ele viu o Senhor nessa reunião. E aí você vê claramente que o problema é você. É isso aí. Nós precisamos assumir diante do Senhor responsabilidade, irmãos. Repito, meu telhado é de vidro. É por isso que eu não tenho problema. Ai, não, você deu direto, eu estou dando para mim. Você acha que você é o quê? Gatinho que não vai ter? Estou dando para mim. Estou me autoflagelando. Se você leu a Bíblia e não se bater, não leu errado, está de cabeça para baixo. Foi o Corão. Deve ter sido o Corão. Não, irmãos. A igreja caminhou com ações muitas vezes inadequadas, erradas, não pecaminosas. Algumas vezes sim, pecados. É outra história. Mas o Senhor muitas vezes abençoou naquele momento, porque era a realidade que aqueles irmãos tinham. E aí eu gosto dessa expressão utilizada pelos irmãos na vida da igreja. Cada um caminha segundo a luz que tem. Alguns têm a luz do primeiro, outros do segundo, outro lá do quinto dia. Mas é sempre o oposto, tá? São os que têm a luz do primeiro dia que são mais violentos com aqueles que têm a luz do segundo dia. Aqueles que têm a luz mais lá na frente são os mais pacientes, para entender. E eu já passei pela luz do primeiro dia, vi que demora para a gente entender a segunda luz. Demora um pouquinho. Como bem disse o irmão Luciano de Gandu uma vez, na Pancada Grande, ele estava na Pancada Grande, contei isso recentemente. E aí estavam lá em cima. E aí ele fez, ó varão, eu estou vendo a igreja ali, ó. Fiz aonde, Lu? Ali, ó. Está vendo? Da igreja, tem 2 tipos de igreja ali, 2 tipos de crente ali. Eu fiz aonde, Lu? Os que estão passando pelas pedras e o que está ali na parte que parece uma piscina. É o quê? Na parte das pedras são aqueles crentes mais imaturos. Aí a água passa, faz um barulho, levanta espuma. Esses fazem mais zoada. Mas também tem aqueles mais velhos, mais maduros, que tem silêncio total, mas tem profundidade. Fiz pomba, Lu. Filosofou bonito, o negócio foi forte. Aí de repente eu olhei para as pedras e me vi nas pedras. Queria poder ser encontrado ali na piscininha, mas não. Irmãos, tem muito barulho em pouca profundidade. Tem muito barulho em pouca profundidade. Quanto mais profundo, menos zoado a gente vê. Mas eu digo uma coisa, irmãos, a água passa pelo barulho e se deposita no lugar mais fundo. Nós precisamos confiar no Senhor. Isso é muito simples, e aqui é onde está o ponto de referência principal na igreja primitiva, é a confiança que eles tinham no Senhor. É que apesar de ir, eles sabiam em que eles tinham crido. Nós sabemos em quem nós temos crido. Eu achei importantíssima essa introdução, que sem querer Fernando deu. O Senhor nos chamou para um serviço. Aliás, o Senhor, segundo Paulo, confiou a nós o ministério da reconciliação. Pense num texto maravilhoso, 2 Coríntios capítulo 5. O ministério da reconciliação. O que a gente tem que gritar para o mundo todo aí fora é que Deus enviou Jesus para reconciliar nele mesmo o mundo. E nós somos os representantes desse trabalho, embaixadores. Irmãos, em outro momento a gente vai continuar. Por hoje eu paro por aqui. Mas eu peço que os irmãos considerem o texto de Atos no coração de vocês. Considerem isso, mas não fazendo
vamos fazer assim, não colocando os irmãos, a igreja primitiva, o texto de Atos, a experiência dos irmãos de Atos, como se fosse algo distante da gente. Não é. Humanamente falando, muitos de nós talvez estivessem muito mais capacitados, habilitados que a maioria dos irmãos da igreja primitiva, mas foram eles confiando no Senhor que fizeram muito mais. Nós precisamos confiar no Senhor. E se apresentar. Essa parte é a parte mais difícil. Está todo mundo aqui disposto a se apresentar diante do Senhor e dizer, porque assim me permitam dizer. Pelo contrário, outro dia eu dei uma explodida lá em casa com Simone. Falei recentemente com o Beto. Que assim, a gente é mestre. Eu acho que a gente poderia ser apelidado de quiabada. Nós somos uma quiabada. Um sem número de crentes que escorrega com a facilidade. Por isso que eu não gosto de quiabo. Não tem como gostar desse negócio. Entendeu? Referência negativa. Está aí, eu não vou nem entrar nessa teologia. Mas nós somos a representação do tipo assim, quem vai não, fulano. Eu mesmo não. A gente gosta do não, é outro. Na brincadeira e na seriedade. A gente gosta de fazer isso. Quem vai pastorear fulano? Estou para ver o dia que alguém vai dizer assim, eu me disponho. Tem que fazer tal trabalho. Pode me colocar. E se precisar de estar alguém à frente, pode me colocar. E assumir as responsabilidades, o ônus e o bônus dessa experiência. Vai ter, me permitam colocar dessa maneira, vai ter aquele que não confia tanto no Senhor, que vai dizer, ele está achando que ele é quem? Se no seu coração você continuar achando que você é um inútil, que confia no Senhor e que pode lançar a mão no seu trabalho e ressuscitá-lo, o Senhor vai prosperar esse trabalho. Ponto, não tem como discutir. Mas, se você acha que você é plenamente capacitado humanamente, o Senhor vai usar aquele trabalho para te dar uma lição. No final das contas, foi bom dos dois jeitos. Você aprendeu. Espera-se. Se não aprendeu, vai ter uma outra oportunidade para aprender. Mas se apresente. Como saber o que está no coração? Eu não sei o que está no meu coração. Ainda ontem na comunhão eu me lembrava de fatos do nosso passado aqui, que quando eu me posicionei de maneira correta na minha cabeça. Depois o Senhor me desaversou igual tripa de porco. O que é que tem no coração do homem? Eu não sei. Você sabe? Nem dos seus, você sabe. Pelo menos foi isso que o salmista disse. Livra-me dos pecados, inclusive os que eu não conheço. E da soberba. Não bastava dizer todos os pecados e os que não conheço e da soberba. Mas não já estava incluída a soberba, mas tem que fazer referência a ela, porque ela é terrível. Disse o salmista. Talvez eu não seja como ele. Irmãos, eu insisto. Creiamos que o Senhor pode fazer prosperar o trabalho de nossas mãos. Para Ele. Para Ele. Que o Senhor nos ajude e nos dê graça para isso. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.